que, a partir desse momento, nós estamos gravando nosso primeiro encontro. A ideia só para fazer um resuminho aí do que nós vamos fazer essa semana, é eu estar com vocês. Eu conversei com a Marilda para a gente dividir essas tarefas, para não ficar pesado só para ela. Eu vou ficar segunda a quinta, se necessário, para a gente criando os textos. Tudo que você criar hoje, você pode usar esses minutos que a gente vai estar aqui, pode terminar e pode ir até 5 horas da manhã. Aí deu 6 horas da manhã, você já está lá no WhatsApp da Magnória, aquilo que você produziu hoje, que ela vai dar uma lida já e já vai sugerir alguma coisa. Então, hoje, o que eu queria fechar com vocês? Eu queria pegar esse momento e a gente vai fazer apenas o início, que é vivendo no céu, vivendo no inferno e vivendo no céu. Tá? Nós só vamos fazer isso. A ideia é aumentar mesmo, colocar vários parágrafos, 4, 5, 6 parágrafos, se possível, sobre essas duas viagens. Amanhã, nós começamos a sair do inferno, indo para o céu. Tá? Aí a gente vai ficar terça e quarta, fazendo essa caminhada, porque essa é a mais, onde tem os textos, onde tem as coisas lá. Bom, é o que tem conteúdo. O conteúdo está aí, na caminhada. E na quinta-feira, aí nós já já viveu no inferno, já viveu no céu, já fez a caminhada e é o fechamento. E a gente parte para fazer a introdução do seu artigo. Tá bom? Então, boa noite para todos, fiquem na paz. Lembrando que agora nós vamos construir a técnica do herói. Para quem não assistiu, são poucos passos, nós vamos seguir 5 passos, tá? Vivendo no céu, vivendo no inferno, vivendo no céu, a caminhada entre o inferno para o céu, né, o terceiro ponto. Depois nós vamos ao fechamento, e aí partimos para fazer a introdução, que é o seu parágrafo que vai abrir tudo, é onde você conta tudo, é onde você faz a grande promessa e explica para o cara o que ele vai ver no decorrer da estrutura, para chamar a atenção e ele falar, eu quero isso para minha vida, eu quero esse material, eu quero essa história, eu quero o que ela está me apresentando, o que ele está me apresentando. Tá? Se não tem nenhuma pergunta, papel e caneta na mão, e vamos embora, vamos começar então. Se não tem nenhuma pergunta, eu queria que vocês escrevessem para mim, detalhassem agora o que é viver no inferno. Pensa no inferno que você está olhando para o leitor e você quer tirar esse cara de lá. Então, a gente já conversou que você vai pegar o seu serviço, recapitulando o que a gente fez no encontro passado, o seu serviço responde um monte de questões. Você vai pegar uma questão apenas, e nós vamos resolver essa parada. Não é para ficar rodando igual cachorro atrás do rabo. Não é para você ficar escrevendo sem dar uma solução. Essa semana você vai dar a solução para um problema. Então, o que eu quero saber de você agora é qual é o problema do seu leitor. Para quem você está falando? Quem é essa pessoa? Qual é o inferno que vive? Escreve para mim qual é o inferno que esse cara vive. Quais são as dores? O que ele sente? Detalhe para mim aí como que é o inferno desse pessoa. Exemplo. Se você vai falar sobre financeiro, uma pessoa, aí você vai falar, pode citar o nome, se você quiser, pode falar, olha, se aproprie bastante, tá? Quero contar para vocês agora a história da Mônica, ou a história do Ricardo, só não use o nome do seu cliente. Inventa um nome qualquer aí. O Ricardo era um cara que não conseguia atender telefone, porque o tempo todo o telefone dele tocava e eram cobradores.
está. Ó, perceba que agora eu não perguntei. Nesse momento agora da escrita, você não vai falar da sua ferramenta, você não vai falar de você. Nesse momento agora, eu queria que você entenda o seguinte: o leitor não interessa quem você é, não interessa a ferramenta que você tem. Esquece seu conhecimento. O grande problema das pessoas é que elas têm a autoestima baixa e elas querem o tempo todo falar delas. O escritor, o leitor agora não quer saber de você. Ele quer saber dele. Você tem que falar dele. Então, esquece você. Você agora não é ninguém. Você está escrevendo dele. Você agora se torna o leitor. O que que esse leitor vive? Qual é o inferno que ele está vivendo? Ah, se é relacionamento. Nossa, eu não estou conseguindo ter relação sexual com meu esposo. Ou eu não sinto prazer sexual com meu esposo. Ou não consigo falar com os meus filhos. E por ela não conseguir falar com os filhos, o que ela sente? Qual é a dor que ela sente? Então, é disso que você vai falar. Você vai falar das dores. Você vai escrever aquilo que ela sente. Só coisa ruim agora, tá? Não vem me colocar coisa boa, não. Só coisa ruim. Agora você é o advogado do diabo. Só coisa ruim. Só desgraça. Você não vai conseguir levá-lo para o céu se você não mostrar qual é o inferno que ele está vivendo. Então, só coisas ruins. Quem precisar de ajuda, fala agora e eu vou te ajudar nesse momento para você começar a construir. Estamos escrevendo o inferno. Que inferno é esse? Ah, o cara não consegue inglês, ele não consegue falar inglês, ele está perdendo oportunidades por causa disso. Eu não sei quais são os temas. Emocionalmente, a mulher chora muito porque ela não consegue controlar as emoções, ela briga com o esposo, ela não sabe por que ela está brigando, ela olha e não consegue caçar o filho, ela não consegue se enxergar, não consegue se amar. Então, vai pensando em todos os aspectos desse inferno. Eu quero que você crie, no mínimo, 2 a 3 parágrafos falando desse inferno. Você tem que explicar o inferno. Escreve o inferno. Detalha o inferno. Lembra de uma coisa. As emoções da pessoa, ela é guardada em 3 esferas. Sentimento, visão, tudo que ela viu, tudo que ela ouviu e tudo que ela sentiu. Então, agora, para ela se conectar a você, você tem que falar coisas que o seu leitor sente, que o seu leitor vê e que o seu leitor escuta. Então, quais as frases que dizem? Por exemplo, uma mulher com baixa autoestima, que está sendo detonada por todos os lados. Qual é a fala dela? Ah, eu não sou boa o suficiente, sabe, você falando da Ana, né? Você pode falar assim, a Ana dizia assim, sabe, quando eu paro para olhar para mim, eu não consigo entender, eu não sou ninguém. Minha mãe dizia que eu ia dar, espera para ver que seu casamento vai ser uma droga. Olha quem você é. Você não vai conseguir fazer ninguém feliz. Você é inútil. Você é burro. Você é burra. Sabe, você é um atraso de vida. A Ana, quando escutava isso, ela chorava porque ela amava tanto essas pessoas. Agora ela fica com isso na cabeça, ela fica olhando e não entende por que ela está vivendo. Ela vai para uma praia e fica olhando e vendo as pessoas se divertindo, famílias juntas, e ela fica ali tentando sentir o mar, mas sentir as pessoas, ela não tem com quem compartilhar. Diga essas dores deles. Entendeu? Desenhe o quadro do inferno. Desenhe o inferno. Mostra como é que é, mostra o que ela está vendo,
o que ela está ouvindo, o que ela está sentindo. Escreva isso. A Ana, quando tenta... Aí, quando ela chega na escola, quando ela é pensar uma professora, né? E aí ela vai falar com as outras amigas, ela vê que as outras estão felizes, e ela está triste, ela tem um sentimento, um vazio no peito. Explica esse Ô, vazio. Marco, é para escrever para você por aqui ou pelo Não, WhatsApp? escreve mesmo aí, porque a sua escrita depois vai para a Magnólia. Eu não vou ler de ninguém. Eu não Ah, leio, entendi. eu só vou ajudar vocês a escreverem. É Então, que agora eu estou é que falando, a gravação está muito ruim, a internet está muito ruim, está falhando demais. Por isso que eu estou te perguntando. entendi, eu acho que deve ser aí para... Vocês estão me ouvindo bem? Não, Marcos, está falhando aqui também. E a sua internet deve ser, porque as outras estão todas boas. Eu ouvi Eu normal. olho aqui. Você está ouvindo normal? Eu ouvi. Aqui falha bastante, mas dá para ouvir, mas falha. Tá, eu estou fechando tudo que eu posso fechar aqui. Essa câmera, qualquer coisa também. Ah, tá, eu vou fechar a câmera também. Gente, se alguém precisar de ajuda, agora é o momento. Então, se você me falar uma coisa aí, me der o seu público, eu falo para você. E aí você pega e vai vendo. Alguém tem alguma dúvida? Quem precisar falar, pode falar. Deu algum bloqueio? Eu vou escrever sobre uma mulher que não consegue. Pensa nessa na sua frente. Qual a idade dessa mulher? Você tem que pensar nessa mulher. Qual a idade dela? Ela é casada? Tem filhos? Aí depois você vai. Quais são as dores que ela tem? O que ela sente? Qual é o inferno dela? Então você pode começar assim. Quero contar a história da Maria. A Maria tem tantos anos, tem 2 filhos, é casada. Mas sabe, a Maria, quando ela fica sozinha, ou quando ela faz uma festa em casa, as pessoas vêm, sabe? A casa está cheia, mas a Maria está vazia. A Maria não consegue sorrir. A Maria olha para a sala e vê aquele monte de gente se divertindo. E ela até sorri, ela brinca também com as pessoas, mas é um sorriso que não tem um significado interno dela. Ela está triste, ela está infeliz, ela está insatisfeita. Tudo que ela olha é tristeza. Contem dessa mulher, falem dela, tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente. Lembra que vocês têm que conectar, são os canais de entrada, então você tem que falar desses canais para criar conexão com o seu público, com o seu leitor. Tá bom, eu entendi. Gente, pode mandar e eu vou falando. Você quer me dar mais dados dessa mulher? Ela não tem, ela tem bastante conhecimento, mas ela não tem uma perspectiva de futuro. Ok. Ela tem uma dependência muito grande. Dependência financeira e emocional? Exato. Quando você fala conhecimento, é conhecimento mesmo de curso, Isso. fez pós, fez cursos. Então, você pode relatar mais ou menos assim. A Maria, sabe, a Maria está frustrada. A Maria está frustrada. A Maria, quando ela olha, ela vê os diplomas, o dinheiro que ela investiu, o tempo que ela gastou.
E ela vai para o futuro e ela não consegue entender como que ela gastou tanto, que ela investiu tanto, ela conhece tanto, mas ela não consegue colocar isso em prática. Ela não consegue fazer isso, transformar esse conhecimento em retorno financeiro. A Maria hoje está dependente emocionalmente, financeiramente do esposo. Ela quer ser uma outra pessoa e não consegue. Ela está frustrada. E aí ela fica pensando as horas que ela gastou estudando, se preparando. Ela sabe que ela pode ajudar as pessoas, mas ela não sabe como fazer. Ela tem a técnica, mas ela não sabe fazer. Entenderam a ideia? Fala do que ela sente. Fala dessa mulher. Wilson, seja bem-vindo. Lembrando que participar do curso significa as suas falas serão gravadas. Tudo o que está acontecendo está sendo gravado. Hoje nós estamos escrevendo, vocês estão escrevendo, a primeira parte é Vivendo o Inferno. Vivendo no Inferno. Então, nesse momento agora é escrever das dores do seu cliente. Só fale sobre as dores dele. Esqueça o restante do artigo, esqueça título, esqueça tudo. Só escreva agora das dores desse cara. Apresenta as dores dele. Lembrando sempre o que ele sente, o que ele ouve e o que ele fala, o que ele vê. Marcos, Pode falar. sobre educação, né? Então, o cliente aí, no caso, são pais e professores, que a gente fechou, né, nessa linha. Você pode escolher o seu cliente, isso. Você pode escolher só um pai, você pode escolher um professor ou os dois juntos. Tá. Como eu vou falar de hábitos, exemplos, eu posso começar falando da transformação do mundo, das mudanças que aconteceram e disso Se tudo, e você da vai onde seguir- vem. Não, se você vai seguir o roteiro, não. O roteiro você precisa fazer das dores. Depois você fala da transformação. Você está querendo criar hábito nos alunos, não é? Isso. Fala para o pai qual é a dor de um pai que não conseguiu criar hábitos no seu filho e que ele não está conseguindo estudar, que ele não está se dando bem nas provas, que ele não tá feliz, entendeu? Por exemplo, você pode dizer assim, eu lembro de Paula, e a Paula, ela olha para o filho dela e fala assim, gente, como eu vou poder ajudá-lo? Eu não consigo montar uma agenda para mim, ele não tem hábito, eu também não tenho. Ele tem a tarde toda, eu não consigo entender, ele tem o tempo todo livre, mas ele não está conseguindo estudar. Ele não tem como parar, eu não sei como fazer isso. E eu fico triste, porque eu sei que meu filho ele pode estar muito além, mas por minha causa, por não ter a ferramenta, ele não tem os hábitos. Entendeu a ideia? Tá. De você escrever o que ela vê. O que você pode fazer agora é só as dores dela. Depois você pode inventar outras coisas. Eu transformo para o grupo, para o pai e para os professores. Isso. Aí agora você pega só na criação de hábitos. Tá. A dor pensa no Da seguinte, falta deles, né, no caso. Isso, a falta de hábitos. Qual é a dor que a criança sente? Qual é a dor que o pai sente? Qual é a dor que o professor sente ao ter um aluno que não tem o hábito formado? Tá. Tenta escrever das dores. A Ok. falta de hábito, quais são as dores que traz? Tá bom, vou tentar aqui, Marcos. Imagina a criança olhando isso. Elas sofrem, né? Aí você pode falar assim, o João olhava para mim e ele dizia assim, professora, eu não sei como, eu não estou conseguindo fazer isso. Sabe, eu tenho meu tempo, eu quero me organizar, mas eu não sei me organizar, eu não sei fazer, eu não estou conseguindo estudar, eu não tenho força para estudar. Eu não estou conseguindo, a minha mãe está brigando, está me batendo, mas eu não sei fazer. Como que eu faço isso? Como eu posso me organizar?
Entendeu a ideia do sofrimento da criança, do sofrimento do professor? Eu já ia colocar, no caso, né, justamente a questão dessas mudanças, dessas transformações que chegaram nessa falta, né, a falta do apoio da família, a falta da questão da modelagem, do hábito, do exemplo dos mais velhos, né, que é uma coisa isso atemporal, né? Isso você vai colocar lá na hora do caminho. Tá. Agora, você precisa escrever as dores deles. Okay. Por exemplo, depois que você colocou o inferno, isso, Márcia, lembra que nós estamos usando a técnica do herói. Uhum. Na técnica do herói fala primeiro da dor, aí a pessoa querer ler porque ela sentiu as dores dela. Aí ela vai ver o céu, ela vai falar, caraca, é isso que eu quero viver na minha vida. Aí você vai começar a falar como que é o caminho. Aí no caminho, você vai falar, olha, nós vamos fazer isso porque o mundo é assim. O mundo teve essa mudança. Por isso, como está assim, 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 agora você precisa fazer assim, assim, assim. Entendeu a ideia? Uhum. Aí lá no caminho, a partir de amanhã, você começa a escrever essa parte. Agora é a dor. Só as coisas ruins. Foquem só nas dores. Ok. Se alguém precisar de ajuda, me fale. O Marco, então pode sair para poder escrever? Pode. Você pode tirar o meu áudio aí, se você quiser. Vai escrevendo aí. O que eu estou aqui, gente, se você travar, eu estou aqui para destravar. Se você tiver dúvida, eu vou te dar uma ajuda para você. Eu quero te ajudar. Ah, entendi. Tá bom, então. A ideia aqui é a construção coletiva, cada um no seu, mas coletiva, e eu vou ajudando um e vai dando ideia para o outro. Se alguém já fez um parágrafo e puder ler, vai nos ajudar. Ô, Marcos. Pode falar, Wilson. Então, eu cheguei já com a reunião começada, eu tenho que focar na dor exaustivamente. Então, por exemplo, falar das dores do empresário ao não ver ao não conseguir fazer as suas vendas, né? Por ver seu comércio fechado, desespero da falta de cliente. Então, tem que aprofundar, eu tenho que amassar bem isso aqui. É isso? Exatamente. Você vai falar, usando sempre 3 tópicos. São 3 canais. O que a pessoa vê, o que ela ouve, o que ela sente. Então, você vai colocar... Você vai colocar esse cara e vai enxergar o que ele enxerga, você vai ouvir o que ele ouve, entendeu? Por exemplo, você vai ouvir, por exemplo, a esposa dizendo, nossa, mas eu confiei em você e as contas não estão sendo pagas. Como é que vai ficar a escola dos nossos filhos? Eles vão ter que ir para a escola pública agora? Mas eles vão sofrer muito. Entendeu, Wilson? Certo. Aí você vai escrever lá, o Marcos ouvia da sua esposa. E o que vai ser dos nossos filhos? Aonde eles vão estudar? Então, coloca essas coisas. Aí o Marcos sentia dor no coração, porque ele estava com o negócio próspero e agora não está mais, ele não sabe o que fazer, como ele vai passar por essa crise. Não cite pandemia, tá? Uma crise que ele está passando. É temporal. Não. Crise sempre vai ter. Usa termos como crise, não pandemia. Exatamente. Correto? Porque o ano que vem não tem pandemia mais, mas crise vai ter. E ele não consegue entender como ele chegou nessa crise financeira. E ele fica olhando, vendo as pessoas, mas ele está vendo bares, um restaurante fechando, o restaurante do amigo dele fechou. Mas e o outro que está abrindo? Como que tem gente abrindo, gente tendo sucesso e o outro quebrando? Ele não consegue entender e ele está vendo que vai quebrar. E ele fica... aí você pode abusar mesmo, colocar o que você sabe. Se você vê que tem gente
indo para suicídio, você vai falar, e ele estava pensando em tirar a própria vida. Ele pensou, para quê? Eu sou inútil, não estou conseguindo viver, minha família vai ficar melhor sem mim. Escreve das dores, o que ele sente. Ok. Quem está escrevendo para professor, fala do professor, a dor que o professor sente, chegar na sala de aula, não conseguir ter a disciplina da sala, diga da dor que esse professor sente ao ele não ver que crianças não estão evoluindo. Escreva. Quem terminar o seu primeiro parágrafo, eu vou pedir para você ler, que é muito importante os outros ouvirem o seu parágrafo. Gilcinei, fique à vontade, amigo, chegue. Nós estamos escrevendo sobre o inferno do seu cliente. Então, a primeira parte é escrever sobre o inferno do cliente. Marco, Pode falar. eu já escrevi bastante aqui. Lê para a gente, então. Maria nasceu em uma família muito pobre, mas Maria sempre sonhou com uma vida diferente. Casou-se muito nova, ela não desistiu, estudou muito, fez graduação, pós-graduação, e com muitas dores internas e frustrações. Maria sentia-se muito sozinha, com um vazio enorme no coração, mesmo quando estava com seus filhos e esposo. Maria sentia uma tristeza muito grande, chorava às escondidas para que ninguém visse a sua dor. Era muito desgastante ver o quanto de dinheiro gasto em seus estudos e não conseguia colocar isso à frente. Ótimo. Agora, eu vou pedir para você, você descreveu a história da Maria. Agora, eu queria que você colocasse os sentimentos que ela tem fora. Como? Exemplo, eu queria que você colocasse os sentimentos da Maria para fora. Ah, tá. Exemplo, vamos lá. Lê de novo aí uma parte que você fala do conhecimento, que ela estudou e não conseguia... Era muito desgastante ver o quanto de dinheiro gasto em seus cursos e não conseguia colocar adiante. Na verdade, Aí você tem que abrir um pouquinho mais e fala do sentimento dela. Fala, olha, ela se sentia frustrada. Era uma dor tão grande. Era um vazio. Ela falava, nossa, é dinheiro que os meus filhos poderiam ter viajado. Eu podia ter viajado com os filhos e não viajei. Eu fui fazer o conhecimento para dar mais aos meus filhos, só que agora eu não estou conseguindo fazer isso. Você entendeu? Coloque exemplos, ficou muito legal, mas você precisa desenhar mais na cabeça da pessoa, porque você está me contando história. Então, quanto mais você colocar coisas para eu ver, coisas para eu ouvir, coisas para eu sentir, fica melhor. Tá bom, gente? Explore isso, usa isso, ela está vendo isso, ela está sentindo isso. Desenhe para a pessoa, para ela poder entrar. São técnicas da PNL para você fazer a pessoa sentir emoção. Marcos, Pode falar. posso relatar um pedacinho aqui do que eu já escrevi? Pode, deve. Deixa eu falar aqui, então. Nos ajude. Eu comecei o parágrafo comentando sobre uma cliente minha, então eu coloquei assim. Me lembro uma vez onde uma cliente me relatou que ela se sentia extremamente ansiosa. Ficava nervosa quando o marido a pressionava para tomar uma decisão. Muitas vezes a chamava de lenta, que não tinha atitude, e com isso ela se sentia muito humilhada, né? Se sentia totalmente incompreendida. E também dizia que no momento que ela mais esperava apoio dele, ela não tinha esse apoio, né? Ela parecia ser uma pessoa... Ele, quando eles namoravam, ela relatou que ele parecia ser uma pessoa compreensiva. Depois, com o passar dos anos, hoje com 10 anos de casamento, ela já não vê mais aquele homem compreensível, né? E o casamento dela foi enfraquecendo com isso, e muitas vezes ela pensou até em se separar desse esposo, né? E esse sentimento que ela vem demonstrando
faz ela se sentir incompetente diante das situações, sentindo culpada, né? Insegura, incapaz de tomar decisão, com muito medo, e ela sente que o marido não apoia ela. Então, eu estou nesse meio aí. O que você acha? Ótimo. Você tem um parágrafo. Cada coisa que você colocou, se você desenhar mais para a gente, você pode ter 2, 3 parágrafos. E é que você vai ter muitos parágrafos. Gente, vocês têm muita coisa, é muita coisa para escrever. Você pode, à vontade, abra isso. Por exemplo, pega uma expressão aí qualquer, uma que você leu sobre isso. Me fala de novo aí um pedaço qualquer. Um pedaço? Qualquer. A parte em que ela relata que ela já está desistindo no meio do casamento, né? Que já tem 10 anos de casada, e ela compara muito a questão de quando ela namorava, que ele parecia ser compreensivo, e agora não é mais compreensível, né? Isso daí já não pode ser uma frase, você pode fazer um parágrafo só disso. Você pode colocar assim, você não deu o nome para ela, né? Mas você pode dar o nome, se quiser, que identifica, é legal para identificação. Aí, vamos lá. A Maria agora com 10 anos de casada. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu poderia relatar um fato real aqui? Pode, se você tiver autorização da pessoa. Se ela tiver, você pode relatar um fato real. Você só não pode assim. Olha só. Pode falar. No lugar de você, se você for citar a história de alguém, você tem que pegar a autorização dele. Agora, se você modificar a história e fizer uma história que parece, exemplo, você está falando de uma mulher de 10 anos de casada que mora em Vitória, beleza? Se você colocar assim, mulher que é do interior, você pensa, olha, eu fui para o interior, e lá numa cidade do interior, você não cita a cidade, no interior, eu conheci uma mulher que ela estava 15 anos casada. Entendeu a ideia? Você não está citando a sua cliente, porque se a sua cliente lê, ela vai falar, a Carla falou de mim. E todo mundo sabe que a Carla me atendeu. E agora ela está contando, não me pediu minha autorização e está contando isso. Aí ela pode, porque aí, mesmo que você não cite o nome da pessoa, as pessoas podem ligar. Agora, se você mudou o local e mudou fatos da história, que você sabe que pode acontecer com outras mulheres, lembra que você está falando de uma persona. Então, persona não é só a cliente que você atendeu. Muitas histórias que eu conto, elas já não são mais do cliente, é desse cliente que eu criei fantasia, baseado nas histórias que eu atendi, evidente. Mas eu não cito uma história na íntegra. Eu misturo histórias, entendeu? Às vezes eu coloco uma mulher, eu conto como se fosse um homem. Aconteceu com uma mulher solteira, eu conto que ela é casada. Entendeu a ideia? Você cria um personagem na sua cabeça e conta o inferno que ele vive. Agora, detalhe esse inferno. Como você colocou, quer ver? Cita a frase de novo dos 10 anos. Peraí, deixa eu achar aqui. Ela relata que quando ela namorava, ele parecia ser uma pessoa compreensiva. Então, agora, com 10 anos de casado, ele já demonstra ser outra pessoa, ele mudou. Olha como você é rápida, e agora como que eu posso demorar mais, e eu não vou encher linguiça, mas eu vou detalhar. Sabe o que a Maria reclama? É que no namoro, ele chegava todo perfumado, com palavras bonitas, com carinho. Ele dava ela para dançar, ela para ir para o shopping, levava ela para o cinema. Sabe, era tão gostoso eles estarem parados, olhando para o céu, das estrelas, da lua,
o carinho, o abraço, o beijo, o calor que eles sentiam na hora do namoro. Era tão bom estar lá. A Maria, quando lembra do namoro, ela lembra do carinho, do afeto, e ela se sente apaixonada. Mas hoje, quando ela olha os 10 anos, ela pergunta, cadê aquele namorado? Onde está aquele homem gentil, carinhoso? Ela olha do lado e não consegue visualizar esse homem. Entendeu, Carla, a ideia? Você Sim, vai, viaja com essa mulher, leva lá, leva a frustração dela de não achar mais um namoro, dela, cadê esse cara? Entendeu? Isso lembra sempre que é o inferno. Então você está lembrando de coisa boa, mas você está dando porrada. uhum. Lembra que é o inferno, né? Então você fala, ela lembra do perfume, ela lembra das palavras doces, e ela fica um amargo de alma, porque um vazio hoje, porque ela não vê essas palavras, ela não vê mais esse apoio, ela vê palavras assim e tal. Lembra que vocês estão batendo na tecla do inferno. Entendi. Mesmo porque depois eu quero levar ela para uma situação, do questão do que eu vou escrever sobre o autoconhecimento, de que a felicidade não depende do outro, e sim dela, em que ela pode desenvolver várias Ok? coisas, né? Oi? Sim, sim, aí é o outro momento. Agora esquece esse outro momento. O problema é que às Não, vezes não. a gente mistura, né? Ah, Foca agora nas dores, só fala de dores, só pensa em dores. sim. Não, eu Não é estou que fazendo eu estou fazendo um paralelo na minha cabeça aqui, para poder eu já ter essa situação aí do que vem depois, entendeu? Eu estou construindo toda essa situação de então, céu, de agora, inferno. Fala. sim. Agora eu preciso que você detalhe mais, porque o que você fez aí provavelmente não deve ter preenchido 2 parágrafos inteiros. Por exemplo, a ideia é vocês escreverem pelo menos uma página. Vocês não escreveram uma página, isso aí não dá uma página, isso dá no máximo um parágrafo. Mas como é que vai? Isso, é isso aí, ó. A Neuzita mostrou ali, é exatamente isso, é encher mesmo, escreve Ô, mesmo. Marco, eu já matei a minha Maria. A Maria foi para o inferno e morreu. Lê para a gente, então. Lê aí. Desde o princípio, né? Isso. Maria nasceu em uma família muito pobre, mas Maria sempre sonhou com uma vida diferente. Casou-se muito nova, mas ela não desistiu, estudou muito, fez graduação, pós-graduação, porém com muitas dores internas e frustrações. Maria sentia-se muito sozinha, com um vazio enorme no coração, mesmo que estava com os filhos e esposo. Maria sentia uma tristeza muito grande, chorava às escondidas para que ninguém visse a sua dor. Era muito desgastante ver o quanto de dinheiro gasto em seus cursos e não conseguia seguir a sua profissão. Ela se sentia frustrada, um vazio enorme, pelo fato do dinheiro que poderia ter sido gasto com viagens com seus filhos. Maria sentia-se com a autoestima muito baixa, até porque ela não conseguia ser independente financeiramente. Isso fazia com que Maria sentia-se inferior a qualquer ser humano. Machucava muito o coração de Maria. Hoje ela está com 44 anos, é uma mulher derrotada emocionalmente, profissionalmente e internamente. Por conta desses sentimentos e frustrações, ela tem pensado em se matar. Você percebeu? Matei a Maria. Quase matou, quase matou. Quase. Você percebeu, se tivesse uma mulher aqui passando por isso, você estaria ativando as memórias dela. E quando você fala bem assim, ela se sentia frustrada, porque ela não consegue fazer isso, não conseguia fazer. Estudou e gastou. Do outro lado, a sua leitora, ela está lendo e está lendo a história dela. Sim. E provavelmente ela vai estar com os olhos cheios de lágrimas. É isso que a gente vai provocar.
ela perceber a dor dela. Uhum. Se o cliente comprou a dor, ele vai ficar com você até o final. Entendi. Gostou até aí? Realmente, é por aí mesmo, é aquilo que eu falei, comentei aquele dia, né? Eu não consigo colocar essa dor nas minhas escritas. E agora isso vai ser muito bom, porque eu, para falar de dor, porque eu só trabalho com dor, vai ser muito, muito, muito mais fácil. Então, agora pega e lembra de uma coisa. Não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. Entendeu? Pode escrever isso aqui? Não. Você entendeu o que eu disse para você agora? Dizer, não é para o seu texto, é para você. Não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar mais ainda. Ou seja, pega o seu texto, se tiver alguma frase, alguma coisa baseada na visão, na audição ou no sentimento que você possa incrementar para ela sentir mais dor, você deve fazer. Até o momento de você jogar bastante dores aí dentro. Quanto pior, por exemplo, na hora que você fala do suicídio, fala mesmo. Como que ela iria... Ela pensou em cometer o suicídio. Como? Ela pensou... Você pode colocar que a Maria foi lá e olhou para o veneno do rato, o veneno de rato, e ela parou e olhou para aquilo e ficou alguns segundos, alguns minutos olhando para aquela caixa. E ela pensava, eu podia tomar um pouco disso aqui e minha dor cessar. Entendeu a ideia? Coloque coisas, porque quem pensou em suicídio, quando você falar, a pessoa vai lembrar de como ela imaginou o suicídio dela. Como ela conseguiu tirar a vida dela. Quando você fala a ideia, a história, quando você conta uma história, ela vai no inconsciente, busca a história da pessoa. Por isso é forte. Por isso que a pessoa chora. Quanto mais emoção você colocar, ou seja, quanto mais você citar, ela viu. Gente, usem essas expressões. Ela viu, ela ouviu, ela sentia, ela falava. Esses três canais de ver, falar ou ouvir, né? Então, ela ouvia, ela falava, porque quando ela fala, ela ouve também. Então, ela tem que ouvir, é o som, é a visão e é o sentimento. Usem essas palavras. Ela viu, ela ouviu, ela falou, tá bom? Usem isso, porque quando você coloca isso no seu texto, o outro lá já leva para o... já vai na memória dele. Tem mais alguém que quer ler? Gente, a sua leitura ajuda os outros. Pode ler. Deixa eu tentar aí o... Oi. Marcos, eu posso fazer a minha leitura? Pode. Então, eu comecei dizendo o seguinte: a classe era pequena, 22 alunos, mas os colegas que já eram da escola, sabedores de que havia ingresso naquele ano, concentraram na classe todos os alunos com dificuldade. Um deles era o Jean, que havia sido retido no ano anterior. Tinha uma dicção péssima, que dificultava a alfabetização. Porém, um coleguinha chamado Anderson logo assumiu a função de tradutor. Jean exalava um odor insuportável que induzia a maioria dos colegas a recusar sentar-se próximo dele. Havia também uma menina extremamente ativa chamada Débora, que se opunha a todas as regras e desafiava as autoridades, menos a educadora educacional, que contornava essa condição distribuindo guloseimas, pirulitos, balas e doce aos alunos aos quais era chamada a orientar. A condição social dos alunos também influenciava, como no caso de Miguel, que morava num porão, habitação comum na região central de Santos, onde a escola estava, na escola onde estava lotado, se localizava.
Ele dormia num colchão de crina junto com o avô. Era um garoto muito inteligente, porém extremamente tímido, talvez por conta da incontinência urinária que sofria, e esta condição era agravada pelo fato de, no porão onde morava, só haver um banheiro para atender várias famílias do cortiço, e ao qual tinha prioridade de uso as pessoas que iam trabalhar cedo. Multirrepetente, Steven era outro aluno com déficit cognitivo grave que mais tarde abandonou a escola e foi adotado pelo crime. Igualmente, Michael, além da questão cognitiva, apresentava comportamento bizarro, como engatinhar por debaixo das mesas dos outros alunos. Mesas estas para 4 crianças de uso na educação infantil, posto que a sala foi montada com sobras de mobília e, frequentemente, ia ao cesto de lixo para pegar os chicletes cuspidos pelos colegas para continuar a mastigá-los, o que horrorizava os demais alunos. Para completar o quadro, a sala em que foi colocada esta turma, uma sala que anteriormente servia de depósito, desprovida de janelas e com apenas um ventilador no teto que, no auge do verão, veio a queimar. Diante de quadro tão inóspito que beirava ao desesperador, cheguei a procurar o diretor da escola e dizer que ia abandonar o cargo em virtude principalmente da indisciplina severa da aluna Débora, que chutava e batia nos colegas e no professor, tendo chegado ao ponto de destruir a porta da sala com chutes e pontapés, por ter sido impedida de sair da sala sem autorização. Ele me orientou a ir para casa e esfriar a cabeça, e me disse para ir ao conselho tutelar para me orientar sobre o que fazer com respeito ao assunto. Lá chegando, a conselheira disse que já conhecia a criança e apresentou o caso. Pegou o prontuário da aluna e me mostrou. Era uma pasta muito grossa, com uns 20 centímetros de altura, e queixas sem conta. Inclusive, havia uma faca, a qual a menina, em uma determinada ocasião, havia levado para a sala de aula. Ela me aconselhou a nunca dar as costas para aquela aluna. Para quem tinha apenas experiência com o ensino de jovens e adultos, o desafio parecia insuperável. Mas, graças a Deus, isso não era verdade. Até aí. Cara, você foi desenhando o inferno mesmo para um professor, né? Quem sabe do que você está falando aí, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é um problema maior que o outro. Eu vou te dar um toque aí, que seria o seguinte. Você desenhou todo o cenário, certo? Você fez um texto descritivo, você foi descrevendo a situação. Se você puder colocar agora um pouco do seu sentimento, por exemplo, como que é o nome da menina que chutou? Que você deu o nome aí, que ela chutava, os colegas e você? Débora. Débora. Você pode colocar assim, uma ideia. Lembra que você precisa citar, ver, sentir. Aí você pode colocar, a primeira vez que a Débora me chutou, eu fiquei paralisado, eu não sabia o que fazer. Eu ficava olhando, eu sou um professor, mas como assim? Ela me chutou. E eu não sabia como reagir, eu nunca tinha passado por isso.
me deu vontade de revidar, me deu vontade de chorar, me deu vontade de sumir. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como tratar com a Débora. A única coisa que eu fiz foi levar... Entende aquela ideia de você colocar sentimento? Isso daí que você está relatando, vai ter gente que vai chorar só nessa parte. E é isso que você ganha o cara. O cara fala, caraca, ele está vivendo um inferno. Alguns vão falar, é pior que o meu inferno. Entendeu? Outros vão falar, não, eu já sei o que é isso, eu já vivi isso, eu já tive uma Débora na minha sala. Então, é exatamente isso. Você está fazendo a conexão. Quanto mais inferno, melhor. Agora é inferno mesmo. Fazer e sempre focar no que você sentiu. Um detalhe, pessoal. Vocês perceberam que a Carla, ela está contando a história de uma cliente. E no texto agora, ele se colocou como professor. O professor que tomou a porrada. Se vocês quiserem assumir a história do herói, ou seja, você contar a história como se fosse você, mesmo que não seja você. Mesmo que não seja você. Por exemplo, a Carla pode dizer assim, dizendo assim, gente, eu vou contar a história da Márcia, mas eu quero contar como se eu fosse a Márcia, se ela quiser fazer essa diferenciação. Tá? Tipo assim, ela quer contar uma história, porque quando você coloca na primeira pessoa, quando você fala, eu fiz, eu sofri, eu vi, fica mais, a conexão é mais forte ainda. Tá? Então, quando você puder se colocar na história, é legal. Quer contar a história do seu cliente? Tudo bem, sem estresse nenhum. Tá bom? Pode contar. Mas você contar a sua história é muito forte. Dá muita autoridade quando você vai falar do caminho, porque você vai falar do caminho que você fez. Ninguém pode questionar isso. As pessoas podem questionar um método. Ah, a Carla está contando um método, mas pode ser que não funcione. Mas quando a Carla fala, eu vivi isso, eu fiz isso, aconteceu assim, ninguém questiona. As pessoas deixam entrar com mais facilidade. Mas ficou show, eu gostei. Eu gostei assim. Desculpa a expressão do gostei, né? Porque é um inferno em pessoa. Eu nunca queria entrar numa sala assim. Deus me livre. Marcos, eu me senti na história, porque eu já tive uma peça assim, então tá bem legal mesmo. Viu como que conecta? Hein, Marcos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Você pode colocar, por exemplo, eu estava aqui de alguma maneira até colocando a minha história num personagem fictício, né? Uma persona que não sou eu. Por exemplo, eu não tenho 2 filhos, só tenho Carlos Alberto. Então, eu criei aqui um personagem, né? André Jorge estava até com quase uma folha escrita. Você pode se colocar em primeira pessoa nesse personagem fictício? Olha só. Eu vou voltar à pergunta com uma experiência que eu sei que você já ouviu. Quando você me vê contando a minha história, não emociona mais? Você já me viu contando a minha história, os meus perrengues. Já viu, não viu, Wilson? Nas aulas. Sim, em várias oportunidades. Sim. Não tem um impacto muito forte quando eu falo assim, eu vivi aquilo, eu chorei, eu estava lá, não tem um impacto forte? Então, se você... Sim, com certeza. Então, se você trouxer... Você só tem que olhar o seguinte. Por exemplo, não é para mim um problema contar que eu não tinha dinheiro para viajar, que eu chorava porque eu não podia, chegava no final do ano, todo mundo viajava e eu não podia viajar, e contar que hoje eu consigo viajar. Então, ou seja, eu mudei. Para mim não é um problema isso.
Você só tem que tomar cuidado, você só não deve, isso que eu vou colocar assim, mais, você só se protege se a história for muito feia, entendeu? Que mostre contra teu caráter, que mostre que você pode, em um momento ou outro, ter feito algo que as pessoas vão te julgar muito. Por exemplo, um assalto, você roubou algo, entendeu, Wilson? Aí você não deve, se for verdade ou se for fictício, deixa o fictício, joga em cima do cara lá, não joga em cima de você. Agora, viver no inferno e viver no céu, se você entra, é interessante. Se você pode assumir esse cara, assuma. Se você viveu, melhor ainda, porque os caras sabem que você viveu. Quem está perto de você... Não, eu tinha criado aqui um personagem, por exemplo, eu nem estou colocando a minha história real, mas quando você deu esse toque, eu vejo que a minha história tem alguns pontos parecidos, né? Por exemplo, eu posso falar dessa coisa do empresário que viveu o fundo do poço com alguma propriedade. Mas aqui no personagem eu coloquei 2 filhos, eu fiz, né? Eu coloquei algumas situações que não remetem à minha pessoa mesmo. E aí eu estou perguntando assim, faz tipo uma espécie de uma autobiografia ou continua com um personagem ficcional, só que em primeira pessoa? Você tem que olhar o que vai impactar mais o seu cliente. Se você vê que a sua dor é uma dor real e que ele também sente, conte a sua dor. Conte a sua dor. Porque o seu cliente vai querer, ele vai passar na cabeça dele que você já passou, você já trilhou. Então, você pode mostrar para ele como é. Ter passado por um problema te qualifica em um certo momento, porque a pessoa olha e fala bem assim, porque você está usando, tem uma ligação, quando a gente fala de rapó. Como é que eu crio o rapó? Sim. O rapó é criado quando eu faço a conexão, né, do rapó, ela é criada quando eu faço uma validação do sentimento do outro. Então, quando você fala que você passou pelo mesmo problema que ele, você está validando a dor dele. Entendeu? Ok. Eu estava conversando com a Magnólia sobre o livro que a gente está escrevendo junto, que é Além do Luto. E aí, tem uma hora que a gente fala das merdas que os outros que vêm tentar consolar fazem. Entendeu? Então, a gente diz assim, aí ela vai ter alguns momentos que a gente vai dizer isso, né, de virar para a pessoa e falar bem assim, olha, quando a gente está lá, a gente não quer ouvir que isso vai passar, que tem que superar essa dor. Como superar? A dor está lá, ele não vai superar a dor. Então, tipo assim, não me diga para superar a dor, porque eu não quero superar a dor agora. Eu perdi quem eu amava. Eu não quero ouvir isso. Machuca muito. Entendeu a ideia? Quem já perdeu e ouviu essa frase, ela ficou com mais raiva, ou ela ficou pior, porque essa frase não encaixa nesse momento. Porque a pessoa está querendo alguém que chegue para ela e fale, olha, eu não sei o que você está passando, eu não consigo imaginar essa dor, mas eu estou aqui, eu quero chorar com você, eu quero chorar com você. Eu estou aqui. Ou só simplesmente falar, estou aqui. Entendeu a ideia de quem passou, tem muito mais autoridade para falar. Quem vivenciou tem muita autoridade. Vocês perceberam como que ele conseguiu falar com uma tranquilidade? Ele foi relatando a sala, ele foi buscando a memória dele. E encanta. A Márcia começou a lembrar lá, não tinha escola caindo nos pedaços como pegou, outra realidade, mas tinha a Rebeca chutava.
Entendeu isso? Isso traz muita autoridade. Não, entendi sim, entendi sim. Não é autoridade agora, na hora que você fala do inferno. Ele vai te dar autoridade quando você fala do caminho. Que você vai falar, ó, fazer esse caminho. O cara vai olhar e falar, não, ele sabe porque ele já passou por lá. Ele já foi ao inferno e agora ele está no céu. Então ele pode me orientar. Ele questiona menos, entendeu? Ok. Agora, gente, não estou dizendo que todos os textos têm que ser em primeira pessoa. Vocês entenderam isso, né? Eu não estou falando que vocês têm que mudar, não. Você está escrevendo, olha o que te impacta, porque você não pode contar uma história que você não viveu, que não tem nada a ver com você. Assim, eu não posso colocar na primeira pessoa um abuso sexual. Eu nunca fui abusado. Então, não vai ser real. Eu não vou conseguir. Eu posso falar do outro, aí eu vou lembrar dos sentimentos do outro, de como ele falou, de como ele viveu. Eu não preciso mentir, não. Porque pode ter, porque o seu corpo não vai aceitar tanta coisa. Né? Mais alguém? Quem pode ler pra gente? Gente, essas leituras ajudam pra caramba. Quem tá travado, ajuda pra caramba. Mais alguém? Marcos, Então vamos lá, então. Não, vai, pode ir, Márcio. pode falar, Wilson, pode falar. Vou eu, então? Pode, Então tá. pode ir. Vou colocar, então, como estava no original, tá, Marcos? Beleza. Não vou fazer só o que eu fiz até aqui. André Jorge, né? Empresário, casado, pai de 2 filhos, via com tristeza por não conseguir fazer as suas vendas. Via o seu comércio fechando, o desespero da falta de clientes, via as lojas dos seus amigos encerrando atividades e lembrou do líder próspero de outrora, presidente da associação comercial, que cometeu suicídio pensando que a sua família ficaria melhor sem ele. E viu a tristeza estampada no rosto de sua esposa, cabisbaixa pelos cantos, vendo as contas se acumulando vendo as contas se acumulando e seu marido sem reação. Ouviu a conversa triste do seu casal de filhos, comentando que não poderiam viajar esse ano por culpa dessa tal de crise. E se desesperou, culpando a sua incapacidade em lidar com o cenário atual. Mas lembrou de ter visto Alberto, um velho conhecido da associação comercial, que está abrindo uma grande loja no centro do bairro, e ficou confuso, sem entender como seria possível, nesse ponto da crise, alguém investir tanto, e se sentiu ainda mais culpado. E aí eu fechei por aqui. Rapaz, e aí, o que vocês sentiram aí na escrita? Vocês estão vendo como é que está evoluindo o negócio? Quem está vendo a evolução, assim? Estão gostando? O que vocês sentiram do texto do Wilson agora? Eu me coloquei como cara lá, viu? Tem partes que, embora não sejam minhas, são verídicas, né? Essa história do presidente da associação comercial é verídico. O cara próspero, isso, aquilo, deu cabo da própria vida de dono de não sei quantas lojas, porque não via solução mais para a vida dele. Uma coisa muito doida, punk. Muito doida, né? Muito doida. Muito doido. Mas o que você estava falando aí é muito legal, porque a gente começa a perceber, mas assim, eu estou falando agora que eu estou conseguindo enxergar. Eu estou vendo que vocês estão conseguindo falar dessas dores, trazer essa dor para fora. E isso é legal porque você vai emocionar quem está ouvindo do outro lado. E vai criar um impacto muito grande, muito gostoso no leitor. Lembra que esse impacto
quanto mais impacto você provoca, mais mudança na vida do cara você vai produzir. Então, eu particularmente estou amando vendo vocês escrevendo, tá? Então, o Wilson, o pessoal que tá fazendo as leituras, sinceramente, eu estou gostando muito do que eu estou vendo. E você, Marcou, acho que eu terminei. Ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta para o próprio Wilson. Quando você lê isso agora, o que você sente? O engraçado, não sei se o sentimento, não sei se essa frase não tem sentido que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. É um sentimento, de uma certa maneira, de uma frustração. A gente vivencia essa frustração do André Jorge, que eu criei aqui, porque, de alguma maneira, não da mesma, é uma situação que, de alguma forma, a gente vive, né, com essa situação que nós estamos passando. Eu também... É frustração, sentimento, resumindo, sentimento de frustração. Então, agora me diz uma coisa. Não é isso que você quer criar no seu leitor? Sim. Então, você está chegando... Ainda isso mais, mas é isso aí. Você está fazendo ele ir até onde você quer que ele vá. É exatamente isso daí. Agora, é claro, lembra a frase que eu acabei de falar. Não existe coisa que não possa piorar. Então, se você parar para olhar o seu texto, você vai ver... Vou meter uma J na história aqui ainda vai descer mais. Isso, coloca mais em terra desse cara aí. Só não mata o cara. Você pode levar... Não. Ele vai dar a volta por cima, eu preciso dele ainda. Isso, não mata o cara agora não. Porque tá ficando show. E aí, é exatamente isso. Vocês vão levar o cara até falar, nossa, morreu. E aí você daqui a pouco vem com o céu. Aí o cara fala, pô, como? Como assim? Como ele conseguiu fazer isso? Se ele conseguiu, deixa eu entender como é que ele fez, porque eu também quero. É essa sensação que a gente quer criar. Os meus parabéns, está ficando bem legal. Valeu, obrigado a todos. Márcia, é Márcia que ia falar? Ou Neuzita? Não lembro. A Neuzita disse que terminou, pode ler primeiro, depois eu leio, Marcos. Então vai lá, Neuzita. Obrigada. Maria nasceu em uma família muito pobre. Porém, Maria sempre sonhou com uma vida diferente de seus pais. Casou-se muito nova e no casamento ela sentia um distanciamento enorme do esposo. É como se ela fosse escrava dele. O marido chegava em casa bêbado e falava para Maria que ela era subordinada. E quando Maria se rebelava, ele falava palavras que a deixavam muito triste e muitas vezes até agredia Maria fisicamente. Mas Maria estudou muito, fez pós-graduação, especialização, mesmo com todas as dores internas e frustrações. Maria sentia-se muito sozinha, sempre isolada de todos, com um vazio enorme no coração, mesmo quando estava com os filhos e o esposo. Maria sentia uma tristeza muito grande, chorava às escondidas para que ninguém visse a sua dor. Quantas vezes Maria parou para observar a sua história de vida? Era muito triste se ver numa situação que não tinha forças para mudar nada. Ela muitas vezes sentia-se muito arrependida por ter gasto tanto dinheiro em seus estudos e que deveria ter gasto com os seus filhos. A autoestima de Maria era algo que ela desconhecia. Ela sentia-se o pior ser humano da Terra. Maria vive completamente dependente do esposo, tanto financeiramente como emocionalmente. E hoje, com 44 anos, é uma mulher derrotada como mulher. Maria anda tão para baixo que pensou em comprar uma arma de fogo e dar um tiro em sua cabeça e acabar com sua vida. E Maria ouvia uma vozinha lá no fundo, sempre que ela pensava isso.
Isso mesmo, Maria. Se mate, você não vale nada nesse mundo. Entenda, Maria, que até para isso você é covarde, você não consegue se matar. Pronto. Vocês perceberam? Acho que acabou, né? Vocês perceberam como que ela conseguiu carregar mais dor agora? Perceberam que está ficando cada vez mais forte essas dores que vocês estão trazendo? Porque está ficando, vocês estão falando dessas dores, vocês estão conseguindo colocar para fora. Está ficando muito legal. Lembra aquilo que eu te falei, Neuzita? Não tem nada. Gente, quem já fez aqui uma dissertação, quem já fez uma monografia, quem já fez uma dissertação, lembra que cada vez que você lia, você melhorava. Cada vez que você lia, você queria mudar alguma coisa. É a mesma coisa com o artigo. Tá? Então, vocês criaram o inferno. Se vocês quiserem melhorar o inferno, tipo assim, piorar o inferno, consegue. Tá? Só que agora, eu ouvi a Márcia, mas eu preciso que a gente comece a caminhar para o céu. Eu preciso fechar esse inferno aí com vocês. Mas ficou show, mas eu acho que se você colocar mais, dá para você piorar mais ainda. Mas está ficando show mesmo. E ficou bem Depois legal. da Márcia, eu posso ler, Marcos? Pode, claro. Tá. Vai lá, Márcia, depois de você vai a Rose. Vamos lá. Paula, uma jovem mãezinha, está desesperada com a situação do seu lar. Seus filhos de 2 e 7 anos estão tão ansiosos e impacientes que causam um nível de estresse que ela já não sabe mais o que fazer. Eles não dormem bem, não brincam, não relaxam e não conseguem se concentrar em atividade alguma. As brigas e discussões são exaustivas e diárias entre eles, entre os pais, com os coleguinhas da escola e nos eventuais encontros com os primos. O nível de felicidade no lar se torna muito baixo e, às vezes, chega a sentir raiva dos filhos. No trabalho, ela já não consegue executar as tarefas com dinamismo e tranquilidade. A relação com o marido está desgastada e grande parte do tempo um culpa o outro pela educação das crianças. Cada dia a situação se torna cada vez mais difícil e a confusão de sentimentos toma conta e, como mãe, se sente incapaz. A situação perde o controle e na busca de soluções acaba errando ainda mais. Tenta comprar os filhos com presentes e permissões erradas para ter um pouco de sossego. Comportamentos como descaso, comparação, autoritarismo, agressão, ameaça se tornam rotina. E aí, vou dar continuidade. Nossa, ficou muito legal. Tá vendo como que você começou e agora já, por exemplo, você já pintou um cenário para gente. É isso que eu acho legal. Vocês já estão pintando o cenário. E esse cenário que vai levar... aí todo mundo já está assim, eu já estou doido para saber como é que vocês vão salvar essa galera. Vocês estão colocando todo mundo no inferno, e eu já estou aqui, por exemplo, eu estou doido para saber como é que esse professor deu jeito nessa turma. Como é que essa mãe vai mexer? E é exatamente isso. É igual aquela ideia da novela, né? Você contou ali e o cara já está querendo saber os próximos capítulos. O que vai acontecer no próximo capítulo? Muito legal. Show de bola. Vocês estão gostando, gente, dos textos dos seus colegas? Sim. Não está ficando legal? Ótimo. Muito, 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 muito legal. Rose, contigo agora. Vamos lá. Eu fiz uma ideia. Vamos lá. Marina, eu estava escrevendo Maria, mas aí eu vi que todo mundo estava de Maria, aí eu pus Marina. Gente, um favor, não usem o que nós estamos falando aqui. Não usem o Maria quieta, né? Mudem esses nomes aí, senão vai colocar também um nome todo doido que ninguém tem, né? Senão o bicho pega. Tem que ser um nome popular. Mas vai lá, Rose. Marina tem uma filha de 13 anos
que está lhe dando muito trabalho em relação ao uso excessivo de celular e mídias sociais. Marina me relatou em uma sessão que já não aguenta mais viver pedindo para sua filha sair do celular e ler um livro, fazer as atividades escolares, estudar para as provas e até fazer a arrumação dos seus pertences. Ela relata que a menina é muito desorganizada com tudo. Chega tirando a roupa e jogando no chão, deixando tudo misturado e desarrumado. Come e larga os restos de comida, pratos, copos e tudo ali no seu quarto. Quando Marina fala com sua filha, a menina está sempre com os fones de ouvido e não dá bola para o que a mãe está falando. A mãe pede, implora e nada. A bagunça de seu quarto é tão grande que a menina vive pedindo ajuda da mãe para procurar alguma coisa. E nessa hora, a mãe aproveita para dar lições de comportamento e tenta conversar com a menina, que simplesmente a ignora, dizendo: mãe, você é muito quadrada. Essas coisas de organização são coisas do passado. Nada a ver isso. Nada a ver isso. As duas brigam e a mãe começa a chorar, achando que não tem mais saída, que nada que ela faz irá resolver essa situação. Marina já pensou até em deixar o caos se instaurar. Peraí que eu tô sem óculos aqui. E não quis cobrar e não mais cobrar da filha. Mas ela tem muito medo de que a filha fique pior devido à falta de atenção de sua mãe. Ela me relatou que a filha anda falando com pessoas estranhas nas redes sociais. E Marina tem muito medo de que ela se envolva com pessoas que possam prejudicar sua vida. Mesmo Marina tentando estar de olho nas atividades da sua filha pelas redes sociais, alguma coisa escapa. E um dia, uma pessoa enviou uma mensagem para ela. Enviou uma mensagem para ela, dizendo que a menina estava de conversa com um cara de índole duvidável. E isso lhe assustou muito. Ela, sem saber o que fazer, procurou pela minha ajuda para conversar. E me mostrou as imagens que eram de arrepiar, pois o cara era realmente um aproveitador de crianças e adolescentes que usavam as redes sociais. Ele promete para as meninas que vai ajudá-las a aumentar os seguidores, e promete 1001 para elas, e vai envolvendo as meninas para suas lives e aproveita-se das imagens que elas têm para atrair seus seguidores. Esse caso me deixou bastante pensativa e apreensiva, de mãos atadas para poder ajudá-la. Então, na hora que Marina me pediu ajuda, eu pensei em pedir para que ela viesse em uma outra sessão, juntamente com a sua filha e seu marido, para conversar comigo. E aí eu parei aqui. O que você sentiu? O que você sentiu dessa escrita? Eu senti que falta algumas coisas ainda para organizar, sim, principalmente na escrita. Mas esse último fato aqui, principalmente, esse fato aqui aconteceu com a minha filha. E na verdade, assim, foi até isso que eu coloquei aqui, mas eu não consegui terminar. Ela estava querendo aumentar as redes sociais dela, e assim, inocentemente, porque não é um fato que a minha filha é assim, não, muito pelo contrário, tá? Tem uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas não é isso, não. Mas esse último fato desse cara, eu recebi uma mensagem, ela estava numa live com uma pessoa, eu entrei aqui no escritório, ela estava usando aqui o meu computador, inclusive, aí eu achei estranho aquele cara, né? Aí perguntei quem era, fui lá no perfil dele, olhei, não tinha nada normal, ele era um professor. Aí passaram-se uns 2, 3 dias, um outro cara me manda uma mensagem, ele me achou, me mandou no meu número de celular, no meu WhatsApp, me mandou uma mensagem falando, e mandou essas imagens desse cara aí, desse tal de, nem lembro mais o nome dele.
E eu fiquei, assim, super assustada. Até falei com um investigador, amigo nosso aqui, e perguntei se ele sabia de alguma coisa, como é lá do Rio de Janeiro, né? É aí do Rio, viu, povo do Rio? Aí eu fiquei bem assustada. E aí, assim, eu quero colocar, mas eu ainda não escrevi direito essa parte, entendeu? Então, foi um fato, esse último fato aqui desse cara foi um fato real. Eu quero só acertar isso, porque isso é um alerta para os pais, né? Sim, sim, sim. Você está Eu- escrevendo, tem tudo a ver. Eu, quando aconteceu aqui em casa, qual foi a minha atitude? Sentei eu, o Ricardo, e a gente conversou com ela, assim, numa boa, ela entendeu e até parou de entrar em lives, em pessoas que ela não conhecia. Hoje, quando alguém entra no perfil dela, nas redes sociais que ela tem, né, ela vem, olha, mãe, essa pessoa aqui, ó, tá falando comigo. Então, assim, eu fiz um processo, ensinei e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que eu quero colocar aqui, na orientação que eu, como profissional, vou fazer para essa mãe, né? Entendi. Orientação. Eu gostei. Eu Você gostei. É aquilo que você comentou. E é aquilo que a gente está contando. Vocês estão escrevendo. Vocês lembram que agora vocês precisam comentar das dores. Eu vi que teve um momento que você está vendo, daqui a pouco você é mais rápido. Lembra que na hora da escrita, você tem tempo escrita. Então, vai envolvendo a pessoa, vai contando a história. Eu já estava pensando, gente, o que vai acontecer? Né? E essa expectativa, ou a dor, ou expectativa, ou curiosidade, tudo isso vai envolvendo o cara que está do outro lado. E essa parte emocional é muito legal. Eu estou vendo que, assim, porque quanto mais vocês escrevem, melhor fica, né, gente? É evidente. Quem está escrevendo a primeira vez aí, não se preocupa. Daqui a pouco você vai ver um texto, você vai orar e falar, gente, eu escrevi isso. E você escreveu. Você tem condições de mudar e fazer algo bem legal. Mas eu gostei bastante do enredo. Eu gostei, volto a falar, todos os textos podem melhorar, gente? Claro que pode. Mas eu estou gostando. Eu, particularmente, estou gostando do que a gente vai entregar para esse povo. Estou gostando mesmo. Obrigadão aí, Rose. Agora eu gostei. Agora, lembra daquelas 3 coisas. Ver, por exemplo, na hora que você fala de que a mãe viu as imagens, explora as emoções da mãe. O que ela sentiu dentro dela, é bem isso mesmo. Eu até anotei aqui no meu caderninho, que eu fiz no caderno, aí depois eu passei a limpo no computador, então tá meio bagunçado, alguma coisa ainda eu posso puxar de lá para cá. Então, a ideia é a mesma, é que vocês façam a bagunça mesmo, só cria quem bagunça, né? A gente está no processo de criação, então vai e volta, essa é a ideia mesmo, não esquenta a cabeça com isso, não. Agora eu estou gostando porque eu estou vendo assim, vocês estão conseguindo atingir o coração e falar das dores que eu estava vendo que tinha muita dificuldade, né? Das pessoas expressarem as dores. E agora está ficando mais fácil. Parabéns a galera toda. Pode falar. Marcos, quando a Magnólia falou ao invés de usar 3 palavras, use uma. Então, assim, eu fui tentando, mas eu adorei a riqueza de detalhes do diretor, né? Quando a gente fala dessas situações, a gente ficaria melhor entrar em detalhes, né? Não, como eu falei, de uma maneira geral. Mas não vamos... filho que brigou com o outro... Certo. Olha só, não confunda 2 coisas. Quando a Magnólia fala de ser curta, é mais ou menos assim. A porta, aquela porta de madeira, que ela é quadrada, retangular, que está ali entre a sala e a cozinha. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou detalhando demais, olhando assim, aquela pessoa que é excepcional, sabe? Ela é muito... E aí começa a colocar um monte de coisa na pessoa. Isso é que a Magnólia está falando, de vocês evitarem, colocarem coisas
frases muito grandes. Tem gente que coloca aí demais, né? É melhor você colocar um ponto e uma outra frase. Frases simples no sentido de início, meio e fim. O fulano fez isso, entendeu? Para não ficar assim, o fulano fez isso, depois... Então, por exemplo, Pode falar. Quando eu disse, né, por exemplo, eles não dormem bem, não brincam, não relaxam, não se concentram em atividade alguma. Ficaria melhor se especificasse alguma coisa a mais, por exemplo, não brincam, não assistem um desenho inteiro, não se concentram numa atividade no computador, ou não ficam muito tempo com um brinquedo só, ou, enfim, e aí detalhar ou não, assim tá bom. Quando você estiver detalhando, é legal. Porque você está dizendo a mesma coisa. Entendeu a ideia? Você está batendo na mesma tecla, você só está abrindo mais. Quando você está fazendo a pessoa ver o quadro todo, aí não é para reduzir, você está dando detalhes do quadro. Quanto mais detalhes... Quer ver? Todo mundo que está aqui sabe como era a sala de aula desse professor. Por isso que eu estou falando. Eu achei muito legal. Então, a riqueza ali é de explicar os tópicos, mas ele não ficou, ele, por exemplo, citou... Ele falou do ventilador que queimou num dia de verão. Ele não ficou ali, o ventilador era assim, era vermelho, com tom de azul, entendeu? Ele falou do ventilador, já partiu, ele foi dando riqueza de detalhes, ele não ficou a mesma coisa, enchendo linguiça em cima daquilo. Tá. Ele deu uma riqueza de detalhes. Riqueza, a nossa mente, ela precisa. Quanto mais riqueza você colocar, mais ela consegue criar o cenário que você está querendo. E quanto mais vivo o cenário, mais a pessoa entra... eu não sei aqui quem mexe com ensaio mental, mas quem mexe com ensaio mental sabe disso. Quanto mais detalhes você der, mais a pessoa se sente... Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com trauma, quanto mais detalhes eu conseguir fazer ela colocar, mais rápido eu consigo tirá-la do trauma. Porque é como se ela estivesse lá. Quanto mais informações você tiver do sentir, ouvir e ver, mais a pessoa se sente naquele cenário. Tá. Entendeu? Ok. Então, dê detalhes. Detalhes não é ficar falando do mesmo objeto, né? Riqueza de detalhes, é ótimo. Para a mente é ótimo, para criar o cenário. Ele falou do ventilador, ele falou da cadeira, ele falou do resto de material, ele falou da menina que chuta. Ele foi montando o cenário da sala de aula, porque não era um personagem. Vocês entenderam que, no caso dele, não era uma pessoa, era um grupo de pessoas, como ele disse. E no início a gente não tinha a mínima ideia de que grupo que era. Mas como ele foi colocando riqueza, aí a gente consegue olhar e ver o grupo todo. Porque ele conseguiu trazer... Então, isso é importante. A riqueza não é falar da mesma coisa, mas falar da riqueza é bom. Legal. De detalhes. Gente, mais alguém ou a gente pode ir caminhando para fechar? Como é que ficou? Tem mais alguém para ler? Para tirar dúvida? Marcos, esse texto a gente vai poder descansar até quando? A ideia seria o seguinte, esse texto é de vocês. Se vocês querem ficar com ele mais um tempo, ótimo, mas a ideia seria assim, faz o texto, namora com ele, olha como é que ele está, tenta passar uma maquiagem de novo nele aí, ver se ele pode ficar mais puxado, no sentido de levar o cara para o inferno. Aí, se vocês... A ideia é se vocês enviarem amanhã para a Magnólia. Tá. Certo? Já começar a ler e já começar a te dar até alguns insights, até porque ela já vai meio que corrigindo o teu texto também.
Ela vai olhar um lado que eu não faço, eu não leio o texto de ninguém. Essa não é a minha praia, né? Eu ajudo nessa parte que eu estou ajudando agora. Agora, leitura, ver português, eu não estou nem aí. Os textos, eu só vou fazer isso aí lá no final, né? Eu não me estresso com isso, porque eu me estressava demais no passado. Então, eu chuto isso mesmo. Então, isso é a parte dela lá. Mas, se vocês puderem mandar para ela, vocês já vão ter um retorno dela. Tá bom. Agora, isso não significa que vocês não podem melhorar o seu texto. Não, é exatamente por isso, porque eu sei que a gente vai deixando, a gente lê, relê, e vai sempre colocando algo a mais, né? Isso. Agora, lembre-se também que vocês têm outras coisas para criar, senão... Tá. Tá bom? E a gente tem até quinta. Então, assim, amanhã à noite, já não dá mais para vocês ficarem dentro do inferno. A ideia seria vocês já começarem, e aí eu queria pegar a ajuda de vocês, para a gente ganhar um pouco de tempo, porque terça e quarta é o dia mais puxado, que é onde você vai escrever o seu tema, o seu caminho. E aí eu sei que para alguns vai ser bem puxado. Não estou colocando medo não, tá? É porque eu sei que alguns vão dar uma travadinha, a gente vai ter um pouquinho de mais trabalho amanhã. Mas a gente vai, se Deus quiser, já quero que vocês já vão se preparando emocionalmente, tá? Para colocar o seu caminho aí bem claro. Mas olha só, agora ficou fácil vocês falarem do céu? Eu acho que sim, né? Ficou mais fácil para falar do céu? Totalmente. Então, céu eu queria que vocês, se vocês pudessem, trazer o céu pronto para amanhã. Então, vocês já vão estar com 2 páginas prontas. Primeira página, o inferno. Segunda página, o céu. Podemos fechar assim? Sim. Lembra que se vocês... um detalhe. Se vocês não quiserem deixar só o que está no inferno aí, lembra que a ideia é você construir partes. Até o domingo é você construir todas as partes. Depois, você pode, na semana que vem, ampliar todas as partes que vocês escreveram. Não está falando que vocês vão entregar o texto para a Magnólia no domingo, não, gente. Hoje é para você escrever o inferno. Amanhã, durante o dia, tem que escrever o céu. Amanhã à noite, a gente vai dar uma meia hora para escrever o céu, para fechar o céu, mas para vocês lerem. E aí a gente começa a escrever o mais importante, que é o caminho. Tá? Aí fechou o caminho, tal. Aí no domingo, fechou. Semana que vem, vocês pegam o texto todo e aí vocês vão ampliando. Não tem que entregar domingo agora. Mas domingo agora é importante que você tenha todo o rascunho. Vocês vão ter de capa a capa todo o rascunho do seu livro, do seu artigo. Ficou claro, gente? Sim. Ô, Marcos, o céu seria, só para a gente poder fazer amanhã e não ficar fora, o céu seria, por exemplo, aqui a gente está falando da dor, o céu seria uma sobreposição dessas dores? Por exemplo, quando você relatou o que você viveu, você relatou o céu. Você contou até com alívio quando você falou. Eu não sei quem percebeu, mas quando você estava falando da história, aí você falou bem assim, agora minha filha, quando ela vai fazer isso, teve um cara, ela veio direto para me mostrar. Isso é o céu, concorda comigo? Sim, a minha atitude de conversar e tudo mais tem que estar dentro, e aí o alívio que eu sinto hoje é a segurança que eu tenho, né? E isso é o céu. Tá. É isso que a mãe está querendo, que ela não está conseguindo, e que você conseguiu, e aí vai transferir isso para ela, vai mostrar para ela como fazer. Perfeito, então tá fácil. Aí um detalhe, lembre-se, olha a palavra, olha o que eu vou fazer com essa palavra agora.
Olha o detalhe. Coloque o detalhe nas suas falas. Usem os detalhes. Quais são os detalhes? A riqueza de detalhes. O que ouviu, o que a pessoa ouviu, o que ela sentiu. Ok, pessoal? Lembre-se disso, vocês o tempo todo, céu e inferno, tem que ter detalhes. Senão a pessoa não cria na imagem a imagem que a gente quer que ela crie. Perfeito. Gente, tem mais. Maravilha. Oi. Alguém falou alguma coisa. Foi eu que falei, maravilha. Gente, podemos encerrar? Como é que foi? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, uma avaliação. Como é que vocês se sentem agora? Como foi o dia de hoje? É como se a gente tivesse uma sessão de coach. Avalia para mim o que foi hoje para vocês. Como é que foi isso? Como é que foi estar aqui? Valeu a pena? Por que valeu a pena? Me dá um resuminho aí do que vocês acharam. Para mim foi esclarecedor, bem esclarecedor. Abriu a mente um pouco. Show. Quem mais? Para mim é como se trouxesse a minha falar? realidade à tona. Show. Show. Tá trazendo. Foi bem Perceba interessante. Foi bem Pode falar, interessante porque eu estava com uma ideia de escrever, e de repente eu comecei a ouvir todo mundo falando, os temas e tudo, eu não comecei escrevendo logo de cara. E aí foi fluindo. E, de repente, no meio da história, eu lembrei desse fato que foi real comigo, né? Então, para mim, foi bem interessante, que trouxe várias memórias. Então, gostei muito. Parabéns. Que bom. Vocês perceberam, sabe o que eu queria ver se vocês captaram? Vocês perceberam que esse texto, agora no final, ele tá assim, a cara de vocês? A cara que vocês queriam dar? Dá essa impressão ou não dá? Não ficou assim, tipo assim, esse é o meu texto. Esse é o meu texto, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero, essa é a minha verdade, é a verdade que eu quero passar. Não, perceba, eu não estou falando que é a sua realidade, entendeu? Tipo assim, você está vivendo o inferno, é isso. Estou dizendo que é a mensagem que você quer pregar, é a mensagem que você quer propagar. Ficou muito, o texto é seu. Eu estou gostando porque eu estou vendo assim, você se apropriando mesmo e trazendo isso para vocês. Ficou muito legal. Tem mais alguém que quer falar? O Marcos, Pode falar, mestre. é muito bom. Estou muito feliz de estar participando desse projeto, como eu já coloquei no primeiro dia. E você realmente é muito minucioso, né, nas colocações. E no meu caso, como eu reportei antes, é a minha terceira experiência com autoria, né? Mas eu estou muito feliz de ver a condução, que é uma forma assim, muito simples de mostrar a visão para as pessoas de como construir um texto. Porque muita gente tem pavor de escrever porque pensa que é coisa que é para meia dúzia de pessoas, mas não é, qualquer um pode escrever. Basta, como você falou, você pega. Isso me inspirou nos anos 80, quando eu fazia um curso técnico, né, de administração. Tinha um professor lá de economia, que ele era diretor na Petrobras. Ele pegava, botava em cima da mesa assim, né, vários objetos. Aí ele falava assim: eu não sei o que é que eu vou falar hoje, mas eu peço um voluntário para pegar qualquer objeto aqui da mesa, uns 40, né? Aí alguém subia lá, pegava e ele começava a palestra. Era 3 horas de palestra. Então, o que eu quero dizer? Que se você tem alguma coisa de essência que você sentiu e foi uma história que pode ajudar outras pessoas, você pega aquela essência e transforma, como você falou aí. Isso aí pode ser muito útil
para outras pessoas, embora você acredite que talvez seja uma coisa muito simples. Pode ser simples que você viveu e soube como resolver, mas para outra pessoa que ainda não viveu aquela situação, pode ser esclarecedor, aquele seu texto, aquela sua coisa que você escreveu ali. Muito bacana. Isso que você está falando, isso que você está comentando, eu acredito que a gente... aí é uma crença, o que eu vou falar agora é uma coisa muito pessoal, né? Aí eu estou puxando para o meu modelo de mundo. Eu sou cristão, né? Vocês sabem disso. Então, eu acredito que cada um tem uma missão. Então, acho que quando a gente está escrevendo isso, alguém vai ler. Alguém precisa dessa mensagem. Sabe? Então, assim, eu já tive, por exemplo, experiências de eu criar algumas coisas, alguns vídeos e tal, eu colocar na internet, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu escrevi um texto e discorria no texto, me veio, tem várias experiências, mas teve que um dia eu estava lá e um aluno UFES, da Universidade Federal, me procurou, ele era do direito, e ele queria que eu escrevesse a ele parte bíblica, porque ele estava fazendo a parte, ele estava com um tema, eu estou falando disso há 20 anos atrás, ele estava escrevendo sobre o homossexualismo, e não homossexualidade, não homossexualismo, porque na época usava essa expressão, e ele ia falar de direito, e ele queria que eu desse uma parte bíblica. Aí eu sentei com ele e tal, e naquele momento, na hora que a gente estava escrevendo, eu escrevi um texto dizendo o seguinte, buscando bíblico, aí eu coloquei assim, do mundo cristão, eu usei uma frase dizendo que Deus amava o homossexual, uma coisa assim. E eu sei que é um texto mostrando assim, que Deus amava aquele sujeito. Você sabia que eu não sabia para que ele era. 2 semanas depois, uma mulher me mandou uma mensagem dizendo assim, Marcos, eu estava de madrugada, estava para tirar minha vida, e pesquisando na internet apareceu o seu texto. E eu li o seu texto. E eu queria que você soubesse que eu não tirei a minha vida por causa do seu texto. E estou agora voltando para minha casa, eu estou refazendo a minha vida, e eu queria que você soubesse que eu não tirei a minha vida nessa madrugada porque eu li o seu texto. E, gente, foi uma coisa assim, me deu vontade de escrever. Então, lembre-se, existe uma pessoa para o seu texto. Independente do que você creia. Você não precisa crer igual o outro, mas o seu texto será usado, o universo, Deus, força, energia quântica, o que você quiser. Vai ter uma força maior que vai fazer você se conectar com aquele que precisa da conexão. Então, faça, escreva, ponha para fora. Agora, lembre de um detalhe, siga a técnica. Inferno é inferno. Fale do inferno. Na hora que você for para o céu, não cite mais o inferno. Porque senão a pessoa lembra. Então, agora é só céu, só coisa boa. E os 3 pontos, enxergar sempre os 3, tá? O que a pessoa viu, o que ela ouviu, o que ela sentiu. PNL na cabeça aí, ó. Porque entra na cabeça, então a gente tem que usar, tá bom? Então, faça isso, esqueça o caminho, esqueça a finalização, coloca esses 2, mas faz muito bem, porque na hora que fechar, deixa 2 partes. Aí a gente vai... Porque, gente... Vou ser bem sério para vocês. Céu e inferno é quase 50% do seu artigo. O que vai ter agora, a maior parte, é o caminho. Fechamento é rápido. Fechamento é rapidinho. O que mais demora é o caminho. Depois do caminho, vocês já estão fazendo. Vocês já se despertaram para isso. Vocês já estão sabendo fazer. Já estão colocando aqui de uma forma maestria. Então, agora é só fechar o saco mesmo, terminar de fazer o negócio. Tá bom? Tem algum outro comentário? Eu queria fechar agora às 9h30.
Mais alguma fala? Podemos encerrar? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todos. Bom descanso, boa escrita. Amanhã, mesmo horário, 7h30. Nós vamos 7h30. Vamos ver se a gente consegue terminar um pouco mais cedo. Mas amanhã nós vamos focar em fechar o céu, o inferno e o céu, e começar a organizar o caminho. Então, amanhã a gente não vai a gente não vai escrever igual um doido, não. Nós vamos só colocar o ponto a ponto do caminho. Para o outro dia, vocês escreverem com mais facilidade. A gente tem que organizar o passo a passo. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tá bom? Boa noite para todos. Estou parando a gravação agora.